Eu tava saindo de um barzinho antes de ontem, umas 11 e pouco da noite. E aí chegou um menininho com uma caixa de chiclete Trident. Ô tio, pode comprar aqui pra ajudar? E na hora eu, caramba, tentei ajudar, mas eu não tinha nenhum dinheiro comigo. As pessoas já não andam mais muito com dinheiro vivo. Muito incomum agora, cada vez mais tá ficando mais raro, porque é tudo no Pix, tudo no cartão. Aí eu pensei, caramba, mas você não tem Pix por acaso, né? Porque dinheiro hoje em dia ninguém mais anda. Ah, não tenho. Enfim, comecei a conversar com o menino, primeiro de negócios, né? Perguntar, pô, mas esse negócio de dinheiro deve estar difícil agora pra vender, né? Porque pouca gente anda com dinheiro vivo, é tudo no Pix, ele ter algum jeito de receber um Pix, etc. Mas era uma criança que tava lá. Aí eu comecei a perguntar da vida dele, chamava João Pedro, 11 anos, mora em Guaianazes, uma região da periferia, muito humilde, um bairro humilde. Da onde ele estava lá, que era Jardins, uma área rica de São Paulo, pra casa dele, vai 1h30 de trem, bem longe ele tava de casa. Eu perguntei, cadê seus pais? E a mãe e o pai dele estavam lá por perto, lá no bairro, eles estavam morando na rua naquela noite, estavam dormindo na rua. E aí conversando, cara, mas e escola? Você vai à escola e tal? Ah, eu tenho escola em Guaianazes, mas eu chego lá, muito sono, às vezes dá pra ir, às vezes não dá pra ir, tem que pegar o trem. Então, enfim, contou um pouco dessas questões. Isso que eu vou falar pra vocês, pessoal, não é novidade. Todo mundo sabe da questão da pobreza extrema que tem no Brasil. Quando você vê as estatísticas, infelizmente é uma característica humana, né? A gente lê no jornal, tem tantas pessoas na miséria, tantas pessoas na fome, você não toma um chute no saco, você não toma a porrada, que é a porrada de você ver a pessoa individualmente, você enxergar o ser humano na sua frente e ver o abismo surreal que existe. E a sensação de fracasso que a gente tem, pelo menos eu tenho muito dessa sensação de fracasso como país, né, como nação, que a gente permita que tenha crianças nessa situação. Esse menino tem 11 anos, cara, 11 anos, uma criança, às 11 da noite, sozinho na rua, vendendo chiclete. É a idade da minha filha, cara. A minha filha, nessa mesma hora, estava na cama quentinha dela, como deveria ser de toda criança. Depois de ter comido 3 refeições, como deveria ser de toda criança. Depois de ter tido um dia de uma boa escola, com bom estudo, como deveria ser de toda criança no país. Então, assim, realmente um chute no saco. E não é a primeira vez, claro. Eu tô contando esse caso anedótico porque a gente vê diariamente no Brasil. Dentro do possível, eu acho que as pessoas têm que ajudar. Cada um no que puder. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas a gente tem que saber que, apesar de que sim, tem que ajudar os casos individuais, a gente tem que pensar o macro, porque a gente quer ter um país em que as crianças de 11 anos não precisem ficar na rua vendendo chiclete para sobreviver. Então, pessoal, querer ajudar, certamente todo mundo quer, a menos que a pessoa seja um monstro completamente insensível, todo mundo quer aliviar o problema da pobreza no Brasil. Agora, a grande questão é qual caminho que vai se tomar para efetivamente resolver o problema, porque denunciar o problema, fazer textão no Facebook, defender ideias ultrapassadas que só pioram o problema, isso é fácil. Ah, vamos acabar com esse capitalismo malvadão. Olha, o capitalismo, o livre mercado, o regime de liberdade econômica é o único motor que tirou as pessoas da pobreza da história humana. Único. Se você olhar o gráfico de todos os países, sem exceção do mundo, todos os países que saíram da miséria, decolaram em termos de renda per capita, caiu o desemprego, melhorou a renda da população, melhorou o nível de vida, todos os países, sem exceção, começaram a melhorar após implantar a liberdade econômica. Então a pessoa que fala que o capitalismo é o culpado é o cara que está culpando o remédio. E ele vai ter mais miséria. Então ele vai ter mais João Pedro na rua. Ou então o cara que acha que as soluções são estatais. Não, nós precisamos que o Estado resolva o problema da pobreza. Você resolve o problema da pobreza criando mais riqueza, criando emprego. O pai e a mãe do João Pedro, se tivessem com bons empregos, se tivessem fora desse grupo dos 14 milhões de desempregados no Brasil, eles certamente poderiam dar um nível de vida muito melhor para o filho. Então antes de ir para soluções fracassadas, demagógicas, no gogó, a gente tem que entender a raiz do problema e resolver, porque muita gente não está afim de resolver, muita gente está afim de fazer textão no Facebook, dar uma lacrada, se sentir bonzinho e aí deixar o problema continuar para sempre. Então essa que é a grande discrepância, na minha opinião, porque você tem um discurso em que um lado fala, olha, eu sou do bem, se você não acreditar nas minhas ideias, estatismo, populismo, planejamento central, se você não acreditar nesse pacote, você é do mal, você só está com os ricos, e eu sim que defendo o João Pedro, com lágrimas de crocodilo, porque não funciona, só piora a vida dele. E o outro lado que fala, se você defende liberdade econômica, equilíbrio fiscal, todas essas chatices, isso é coisa de rico, inflação é uma coisa de rico, a economia a gente vê depois, você é do mal, você não tá nem aí pro João Pedro. Essa é a grande mentira, Na minha opinião, as pessoas são bem intencionadas de modo geral, querem que o país tenha prosperidade, não querem ver criança na rua vendendo chiclete às 11 da noite, porém, receitam remédios diferentes. Um remédio, as velhas teorias de estatizar, de centralizar, de enfiar imposto e burocracia, infernizar as empresas, esse pacote, ele leva à multiplicação dos João Pedros na rua. Porque o Estado, do jeito como ele funciona hoje, do jeito como ele é desejado, do jeito como ele é desenhado, o Estado hoje é um Estado que rouba o João Pedro para dar para os de cima. É um Estado Robin Hood ao contrário. Quando o João Pedro consegue vender a caixinha dele de Trident, pega o dinheirinho dele, leva para a mãe, e a mãe dele vai no supermercado e compra arroz e feijão, nesse arroz e feijão tem tanto imposto embutido, mas tanto imposto, que vai para Brasília e
vai para comprar lagosta do STF. Isso que as pessoas não entendem. Quando o Estado começa a colocar burocracia e exigência, e inferniza as empresas, e bota multa, e bota taxa, e bota exigência, as empresas começam a quebrar, começam a não aguentar mais inteiras, fechar as portas, as pessoas mais ricas irem embora do Brasil e abandonar aqui destruindo empregos, e você deixa um exército de desempregados, você está deixando o pai e a mãe do João Pedro desempregados na rua, porque o Estado destruiu a capacidade de criar riqueza do nosso país. Quando a mãe do João Pedro e o pai do João Pedro pegarem o dinheirinho que eles juntaram no semáforo, mais a venda de chiclete do filho, juntar esse dinheirinho, for lá e pagar a conta de luz suada dele, sofrida lá em Guaianazes da casa dele, metade do valor dessa conta de luz é imposto, pessoal. E esse imposto vai para Brasília e vai ser usado para pagar o auxílio moradia de senador. O Estado brasileiro, pessoal, é uma engrenagem que rouba dos de baixo para dar para os de cima. É isso que a gente tem que desmontar. E é isso que muita gente não entende, que quando você perguntar qual a solução, Não, o governo tinha que dar mais coisas, tinha que ter um governo mais forte, um Estado mais forte, o capitalismo que é malvadão. Cara, quem serve melhor as famílias humildes que estão na periferia? Vai lá olhar. Vai na comunidade carente, vai na favela, vai na periferia, você vai ver lá o que tem. Bom, o pessoal tem geladeira, o pessoal tem televisão, o pessoal tem Netflix, dá para pedir uma pizza pelo iFood, dá para comprar facilmente os produtos da iniciativa privada. Quem falha lá é o Estado. Não tem escola boa, não tem hospital bom, não tem segurança pública, não tem saneamento. Quer dizer, o Estado que tomou essa grana toda, que sugou o dinheiro de baixo, que foi a grana toda para Brasília, para os governos estaduais, etc., virando privilégios, virando corrupção, virando mamatas, sobrando super pouco para a população. Esse é o mesmo Estado que está falhando com a população. E o pessoal quer o quê? Quer mais do veneno. Então essa que é a roda perversa que a gente precisa desmontar se quiser ter um país mais justo, se a gente quiser parar de fracassar enquanto país, porque eu acho que é um fracasso um país com riqueza igual o Brasil, que tem criança na rua desse jeito. Sim, vamos ajudar individualmente, muito importante. Se você pode pegar um caso, ajudar, dar uma força, mas tem que atacar também na raiz, que é esse círculo vicioso da forma como o poder público está organizado para roubar os de baixo e abastecer os grupinhos. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.